Realização pessoal sem filhos. Hello, nenas! Aqui é a Neriane Neumann, fundadora do perfil Não Nasci Para Ser Mãe, e hoje nós vamos bater um papo aqui, bem informal, sobre a questão da realização pessoal, de como que é isso para as mulheres não mães, né? Então, queria ouvir, assim, primeiro falar aquela coisa, né? Que a gente, como mulher, a gente ouve ao longo da vida que uma mulher só é realizada tendo filhos, ou que ela só vai se realizar de verdade quando ela for mãe, né? Quem de nós aqui não ouviu? Acho que todas ouvimos, né? Esse tipo de frase. Mas, afinal, assim, o que é a realização pessoal? O porquê? Isso será que é igual para todo mundo? A minha realização é igual da minha vizinha? É igual da mulher que está lá no outro lado do planeta? Né? Então, é difícil a gente ouvir esse tipo de coisa e não ligar um pouquinho o senso crítico, né? Mas como assim a realização pessoal é e tem que ser igual para todas as mulheres? E a gente não vê isso em relação aos homens, né? Falando assim, um homem só vai ser realizado quando for pai, né? Ou quando ele tiver o seu filhinho nos braços, aí ele vai saber o que é realização. Então a gente vê que isso é uma coisa muito que tem um corte muito grande por causa do gênero também, né? E também tem aquela coisa assim das pessoas perguntarem, tá, mas se tu não tiver filho, tu vai fazer o quê da vida? Tipo, como se uma mulher não tivesse outro tipo de realização. Eu já ouvi essa pergunta. Eu achei um absurdo, sabe? E como se uma mulher não pudesse se realizar com outras coisas, ou não considerar outras coisas mais importantes para ela do que exercer a maternidade, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, nessa questão de realização pessoal, o que vocês pensam a respeito, o que realiza vocês na vida, né? E a gente vai batendo esse papo aí, depois eu conto para vocês com o que eu me realizo. Então, eu gostaria, vou abrir o microfone aí, quem quiser falar, está aberto. Um momento. Eu vou puxar, então. Lid, vamos lá, que eu sei que tu tem o teu perfil lá no Instagram também, Feliz e Sem Filhos. Eu sabia que ia Tu vive sobrar para postando mim. fotos de muita realização pessoal, então puxa o trem aí, vamos embora. Eu sabia que ia sobrar para mim. As meninas ficam tímidas aqui. Ai, então, pessoal, como vocês estão vendo aí, meu nome é Lidiana. Boa noite para todas as não mães e realizadas que somos. Bem, já ouvi essas frases e também já ouvi várias outras, né, sobre a realização. E o que eu posso dizer é que completamente realizada. Eu não posso dizer sim que há uma dúvida, eu não posso dizer que eu sinto alguma necessidade. Mas se alguém perguntar, mas o que que você se realizou? Em que você se realizou? Bom, eu me realizei, eu vou falar uma coisa que talvez aqui para outras pessoas que vão ouvir lá na frente e também para as meninas aqui presentes, eu sempre quis casar, eu não vou mentir, tá? Mas eu queria um casamento decente, eu queria um casamento real, um casamento de verdade. E eu realizei. Tive sorte? Tive. Mas eu também sou uma mulher muito maravilhosa, né? Então, vamos combinar. Então, ele também teve muita sorte. É, então, eu me realizei no casamento. Aí dizem, nada é perfeito. Bom, o meu casamento da forma que ele é conduzido, ele é perfeito. Para nós dois, para as únicas duas pessoas importantes nesse relacionamento, ele é perfeito. Então, tá tudo certo. Então, eu me realizei com isso. Estudar, me realizei. E continuo me realizando. Continuo estudando, estou fazendo meu mestrado, tudo dando certo, tudo ok, ano que vem eu apresento, vou me tornar mestra, como eu sempre quis, e me realizo de outra forma, cuidando da minha família. Mas isso é maternar. Não sei qual o nome que você dá. Eu dou o nome de realização. Eu dou o nome de realizar, de ajudar os meus sobrinhos,
de fazer coisas com eles, de levar ao cinema, de passear, de dar bronca. Eu me realizo. Não é uma forma de maternar, porque eu não cuido, nunca acordei uma noite, eu nunca perdi uma noite de sono por causa deles, mesmo quando eu era solteira e eles moravam comigo e minha mãe. E eu me realizo com as minhas viagens, eu me realizo com os meus planos, eu me realizo com as minhas amizades. Então, a realização, na minha concepção, ela é muito, muito, muito ampla. E não existe só uma. A maternidade, ela nunca passou assim pela minha cabeça o desejo, nunca tive desejo, nunca tive vontade. Então, críticas e julgamentos a gente tem, os montes. Me incomoda? Já incomodou mais. Hoje em dia, não, porque eu sei a vida que eu levo. Então, para resumir e terminar, eu me sinto muito realizada, sem filhos. E feliz, isso que é o mais importante. Realizado, feliz e sem filhos. Lid, só mais uma pergunta assim, em relação a essa questão, que eu sei pela tua história que tu já teve vontade de ter filhos, né? Não que fosse genuína tua, mas já teve a ideia de ser mãe. Tá. Chegava a passar na tua cabeça que isso te faria uma mulher mais realizada? Ou não? Essa questão Não. não estava em jogo para ti? Então, essa questão foi porque, na verdade, eu nunca tive esse desejo de ser mãe, nunca mesmo. O que aconteceu foi que em 2020, o meu pai faleceu, em junho, e eu me senti horrível, muito mal, triste, à beça. E eu entrei num quadro de depressão, logo após a morte do meu pai. Por conta desse quadro de depressão, eu achei que eu queria ter um filho. E eu tentei engravidar. E assim que eu tentei, logo em outubro de 2020, eu consegui. Só que essa gravidez ela não foi para frente, ela foi uma gravidez que não desenvolveu, e eu precisei passar por uma cirurgia para tirar tudo que não placenta, perdão, gente, o saco gestacional, tudo, todo não foi, eu passei por uma, não foi a curetagem, é uma parecida que chama AMIU, aspiração intrauterina. Mas eu senti um alívio tão grande, vou dizer bem grande, bem claramente aqui para vocês, eu senti um alívio tão grande, porque não era o que eu queria, nunca foi meu desejo, que fique bem claro, e eu tenho certeza de que hoje eu seria, na verdade, não uma não mãe feliz, mas eu seria uma mãe arrependida, não tenho dúvida nenhuma. Então, isso é o perigo de que a depressão pode levar uma pessoa a fazer coisas que ela, no fundo, no íntimo, ela não tem vontade, né? Então, eu consegui tratar, né, com terapia, e estou muito bem. E eu não vou mentir, foi a melhor coisa que aconteceu para mim foi não ter desenvolvido essa gravidez. E pela minha religião, eu sou cristã, e no que eu acredito, como muitos dizem, é que Deus sabe todas as coisas, eu sabia que, no fundo, ele sabia que não era aquilo que eu queria, por isso mesmo que ele não deixou a coisa fluir, acontecer. Então, sim, eu junto sorte, agradecimento, tudo, o universo fluindo a favor, tudo, que hoje eu seria uma mãe arrependida, eu não tenho dúvida, e não seria realizada, porque a maternidade, ela nunca esteve nos meus planos. Obrigada, então, pelo depoimento. E você, vamos puxar alguém aqui, Natália, que está vindo aí pela primeira vez aqui com a gente. O que tu pensa a respeito dessa questão de realização pessoal, de maternidade, não maternidade, envolvendo aí, perspassando esse tema? Então, primeiro é bom, né, queria falar que é bom estar aqui com vocês, né, porque somos poucas, né, eu acho, as que querem ser não mães e as que têm certeza. Eu sempre acompanho o Instagram, né, já acompanho o seu há muito tempo, acompanho o da Lidiana também, né, agora eu conectei o nome aqui, e então é muito bom estar com todos vocês aqui conversando nesse bate-papo, né, nesse domingo.
a questão de ser mãe para mim, né, ou não ser mãe, ela é um pouco nova, porque eu sempre encarei isso como uma etapa da vida, né? Eu já tive um casamento, e aí a minha meta era, com 30 eu vou ser mãe. Aí chegou os 30, não fui mãe. Aí hoje já estou, né, no segundo casamento e tinha uma meta de, com 35 eu vou ser mãe. Aí chegou os 35 e aí começou a bater aquele desespero que eu falei agora, aí bateu 36, aí com muita terapia, muita conversa, né? Eu entendi, estou entendendo ainda que, na verdade, eu não quero ser mãe, que isso é uma coisa que ela é falada para gente, né? Parece que a gente precisa ser mãe, mas eu não tenho essa vontade genuína, né? Então, eu acho que a gente pode ser muito realizada, né? Não sendo mãe. Nós somos muito julgadas, né? Realmente, ainda mais quando você se casa, as pessoas ficam logo perguntando quando que vai vir um filho. Então, é um pouco complicado, mas eu acho que a gente pode se realizar de diversas formas. E hoje eu já estou com 37, né? Então, assim, já tem 2 anos aí que eu já estou nessa decisão de não ser mãe. E creio que é isso mesmo, porque eu acho que para você querer ser mãe, você tem que querer mudar a sua vida totalmente, né? Você tem que querer ali aquele universo todo, aquela romantização toda da maternidade que as pessoas fazem, e, e acho que não é por aí. E assim, eu me realizo muito, vou falar da minha experiência, né, das coisas que eu faço. Eu gosto de viajar também, acho que as minhas realizações, elas são as viagens, casamento, também tenho um casamento, isso também é bom, mas independente de ter um parceiro ou não, acho que a gente tem que se realizar também. E no trabalho, eu sou professora, então eu acabo me realizando no trabalho, nos estudos também, estou sempre fazendo curso, me atualizando, né? Então, samba, né? Faço aula, adoro sambar e tal. E eu acho que é assim que eu me realizo, né? Vivendo a minha vida aí com meu marido, com meu parceiro, estudando, dançando, viajando, e eu acho que cada uma vai descobrindo, né, como se realizar e como viver essa jornada de não mãe. Obrigadão, não estava conseguindo abrir meu microfone aqui, não sei o que houve. Nenas, vocês podem abrir a hora que quiserem também, tá? Quando a colega terminar de falar, podem começar já a falar. Se ela falou alguma coisa que vocês querem complementar, também já abram o microfone e falem, tá? Então, vou convidar agora. A Fernanda acabou de me avisar, dizendo que ela teve que dar uma saidinha, daqui a pouco ela tenta retornar, tá? Então, vou convidar a Carol, que é a primeira vez também dela que está por aqui no bate-papo com a gente. Opa. A falar um pouquinho da A vida meu dela. esposo de telefone hoje, ele tá meio rebelde, sabe? Então, me desculpem às vezes se a câmera der uma caidinha. Vou tentar enquadrar melhor aqui. Mas vamos lá. O meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos, eu sou formada em Direito, eu moro em Curitiba e eu tô pós-operada, tô no pós-operatório ainda. Eu fiz uma laqueadura, é uma salpingectomia, né, bilateral, dia 16 de maio. Sempre foi o sonho da minha vida, eu nunca quis ser mãe, né? Todo mundo já sabe, assim, todo mundo sabia, as minhas amigas, os meus amigos, as pessoas que já tive relacionamentos, namorados. E a realização pessoal minha é justamente a liberdade que a não maternidade traz. Eu não sou mãe, mas eu sou filha, e eu sei que toda vez que eu saio pela porta da minha casa, seja para trabalhar, seja para ir num happy hour, a minha mãe fica super preocupada comigo. Ela reza de todas as maneiras para que eu volte bem, para que eu volte tranquila, para que nada aconteça. Essa preocupação eu não quis para minha vida. Acho também, com todo respeito à maternidade, todas as mães que vierem a ver essa gravação, a maternidade, ela pausa a vida da mulher. Essa é uma realidade, queira nós ou não, né? O índice, inclusive,
de mães solos no Brasil cresce cada dia mais, então isso é uma preocupação também. Realização pessoal é que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu não preciso sair, levar... Eu tenho amigas que têm nenéns que são, eu falo que são os meus sobrinhos postiços do meu coração. E eu vejo o quanto é dificultoso uma pequena saída. Você tem que levar bolsa, você tem que levar tudo, sabe? Então, isso me dá uma sufocada também. Eu nunca quis isso para minha vida. E eu acredito que seja isso. Tanto é que na segunda vez que eu fui conversar com o médico supervisor do setor de ginecologia, ele me perguntou por que eu não ia me dar o luxo de ser mãe. E eu falei, porque eu vou ser delegada de polícia. Eu não posso fazer isso com uma criança. Ele olhou assim para mim e falou, sério? Deu sério? Mas eu acho que é exatamente isso. Eu quero ter a liberdade de não precisar educar ninguém, porque eu acredito que educar um outro ser humano é muito complicado. É uma tarefa e tanto. Admiro muito minha mãe por isso, inclusive. A minha mãe é da área da educação. E a gente sempre conversa sobre isso. É muito, muito. Eu acho que hoje é ainda mais difícil, né? A era tecnológica, ela veio para dar ela veio para beneficiar e muitas vezes ela acabou prejudicando muita coisa. Então, criar filhos hoje em dia é mais dificultoso. Então, acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez. E, gente, olha, não é puxação de saco, mas eu quero a receita para essa jovialidade dessas princesas desse grupo. Porque eu tô chocada, eu quero, pelo amor de Deus, me mandem depois no direct, porque eu quero começar a usar. Lindas e maravilhosas. Muito obrigada. Agradecemos. Todas somos. A Carolina. Tem que fazer um pedido especial para a Lídia, obrigada. Porque, gente, a Lídia, ela me escutou tanto e eu falava para ela, Lídia, as pessoas estão me julgando. Lídia, ela falava, Carolina, cada um cuida da sua vida. Eu fiquei, isso mesmo, Lídia, é isso mesmo. Na hora de cuidar, ninguém ia te ajudar, não é verdade? Exatamente. Teve até o médico que fez a minha laqueadura falou assim, Carolina, e se você encontrar um namorado, assim, que... Eu vou abrir uma questão pessoal minha agora. Um namorado maravilhoso, que você ame de paixão. Eu falei, doutor, eu sou uma pessoa muito insuportável, sabe? Quando eu quero, assim. E eu não acredito em relacionamento. Dele, sério? Sério, assim. Eu quero dinheiro, né? Eu quero viagens, eu quero money. Carolina já choca logo. Já manda real, isso mesmo. Não, e eles acham que assim, tá colocando da nossa vida, a decisão da nossa vida, tá colocando na mão de um homem. Tipo assim, na se mão o de homem outra quiser, pessoa. então a gente tem que ter, a gente é obrigada a ter. Porque não quer perder a pessoa, né? Mas uma coisa assim, se a mulher já está decidida a não ter filhos, no mínimo ela vai se relacionar com quem também não queira ter filhos, né? Exatamente. Porque se alguém desde o início fala, não, o meu sonho é ser pai, gente, então não é comigo que a pessoa tem que estar, né? E se a pessoa, e mais para frente, se desenvolve um relacionamento que um quer, outro não quer, fatalmente, lá na frente, um dos dois vai sair perdendo. Ou seja, a mulher, na maior parte das vezes, cede, né? Porque nós vemos muito esse fato ocorrendo, a mulher cede, e aí a vida dela toda, como a Carolina colocou, a vida para. Não adianta aquela conversa de o meu filho não me impede de fazer nada. Sinto informar que impede. Alguma coisa ele vai impedir. Nós estamos falando de mulheres, de vidas factíveis, de vidas reais. Nós não estamos falando de vida de Beyoncé, nós não estamos falando de vida de Rihanna, que aí sim, pode ser que o filho não atrapalhe as outras realizações dela. Alguma coisa atrapalha, que não virá a público. Mas nós estamos falando de mulheres reais, que vão ter que parar de estudar, vão ter que parar de fazer algum curso, vão ter que abrir mão de alguma viagem, não vai viajar a trabalho, alguma coisa vai atrapalhar, infelizmente. Então, se não você... vou poder dormir. Exato. E se você tem um relacionamento que um quer, outro não quer, ou vai dar em separação, ou um vai ceder, alguém vai sair machucado. E geralmente quem sai machucado? A mulher. Mas né? é exatamente isso. E, Lídia,
Teve uma conhecida que perguntou assim, ó, tá, daí você não acredita em relacionamento, mas pode acontecer. Lógico que pode acontecer. Nós somos seres humanos mutáveis, a gente é de carne e osso, a gente se apaixona, a gente gosta das pessoas, isso é inevitável. E ela falou assim, e se quando o teu relacionamento entrar em crise, porque você não vai poder dar um filho para o teu marido, você vai fazer o quê? Eu falei, olha, existem duas alternativas. A primeira é terapia de casal, né? Que quando a gente não tá meio bem, a gente vai para terapia. Ou existe um documento que se chama divórcio. Filho não é tapa-buraco, né? Um ser humano, ele não é tapa-buraco de nada. Então, assim, não é eu tendo um filho, dando um filho para o meu marido, para o meu namorado, não sei. Não sei se esse milagre vai acontecer na minha vida, e se acontecer tudo bem também. Que isso tem que ser uma regra para ser feliz, muito pelo contrário. Então, é outro E argumento. mais uma vez, colocando nas mãos de outra pessoa a sua felicidade, a sua vontade, o seu desejo. Ou seja, você não tem vontade, desejo e você não é dona da sua vida. É sempre um terceiro. É sempre um se o homem quiser, se o marido você quiser. Assim, é surreal. Eu já assim, ouvi... E daí é para satisfazer a realização pessoal de do outro, outros, né? Não a nossa realização pessoal. Exato. Mas agora eu queria ouvir... desculpa. Agora é Vitória. Não, é só porque eu já ouvi, porque quando eu casei, tinha essa idealização, assim, né? Eu sabia que eu não queria, mas eu ainda não era do time de exteriorizar, sabe aquela coisa assim, tá, casou, vai ter. Só que sempre que me perguntavam, eu dizia, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem e o ano que vem. Nesse ano que vem, agora em julho, eu faço 8 anos de casado. Então, era sempre o ano que vem. Até o momento que eu decidi, falar assim, cara, agora não vai ter esse negócio de ano que vem, não. Eu vou escancarar. Perdi amigas? Perdi. Tá fazendo falta? Não. Quem perdeu foi elas. Enfim, então, sempre vai ter essa cobrança, a tentativa de realizar. Eu dei uma sorte, sinceramente, porque meu marido nunca quis, nunca mesmo, nunca passou pela cabeça. Foi sorte? Eu digo que sim, nesse caso foi sorte. Agora, conheço outros casos que não deu certo, que a mulher cedeu e que não teve um bom fim para ela, não, mas enfim. Desculpa, agora, Vitória. Boa noite, me chamo Vitória e eu tenho muito ainda a realizar, né? Mas pessoalmente, agora, atualmente, eu gosto muito de fazer curso, são várias áreas, eu não fico só firmada em um. Tipo, eu faço curso de doces e salgados, em marketing digital, variar. Eu gosto de viajar, eu tenho um sonho de ir para fora do país também, se Deus quiser, isso vai acontecer. Tenho um relacionamento, não agora, mas eu estou em busca de me conhecer, ter um autoconhecimento. Estou curtindo a minha solteirice. Não que eu tenha as paqueras, né? Mas quando eu converso com os caras, né, eles me assim, que a maioria querem ter filho, né? Mas é raro a pessoa encontrar casos que não querem ter. Mas eu já tenho essa decisão formada desde quando eu era pequena. Já. E quando eu falo isso, é como se eu fosse uma estranha, uma alienígena. Você não está seguindo o ciclo da sociedade, de namorar, casar, noivar, essas coisas. Você diz, eu não vou fazer tal coisa. Eu digo, por quê? A pessoa é questionada, né? Criticada também. Dá vontade de ligar o foda-se. Mas eu tenho muitos sonhos ainda. E eu quero fazer a minha laqueadora. Fui negada, mas eu não vou desistir, vou lutar. Eu estou nervosa. Não sei por que eu fico nervosa quando estou com vocês. E eu conheci o seu canal no Instagram, né? Como é o seu nome? Eu esqueci. Peraí. Lidiane. Os 10 motivos dos seus posts na maternidade. Aí eu amei. São todos aqueles e muito mais.
Não acabam por Menina, ali. recebi muitos ataques, começando dali. O último vídeo que eu publiquei lá do corte de uma moça falando, uma senhora falando para a moça que, com motivo de não via motivo melhor, né, de ser mãe, recebi muitos ataques, muitos, mas eu tenho a política de não responder, né, como se alguém acompanhou lá no... Eu tenho a política de responder. É verdade. Não tira mais a minha paz, não. Não merece. Inclusive, Mas a Ana obrigada, viu, meninas, por seguirem e apoiarem a causa. tem uma psiquiatra que se chama Ana Beatriz Lide. Eu chamo a Lidiana de Lide, tá? A gente é amiga, ela não sabe ainda, mas a gente é best. Ah, sei sim. Então, Ani, eles vão responder os haters que falam, né? Porque eles querem atenção. eu Quando não você não respondo. responde, é como se você estivesse fechando o ciclo, sabe? Uhum. Então é Eu não muito respondo. legal você não responder. Exatamente. Não respondo. Mas, Vitória, eu espero que você consiga essa realização pessoal aí de conseguir a laqueadura, né? Não Tá na desista. luta, tá na luta. Não desista, porque uma hora sai, né? E uma hora tu encontra algum médico aí mais compreensível, né? Ainda tem essa coisa da sociedade ser muito conservadora nesse sentido e tirar esse poder de decisão da mulher, né? E a maioria das alegações dos médicos, eles falam, mas ela pode se arrepender no futuro. Ela está se responsabilizando por ela mesma. Se ela se arrepender, é problema dela, não é do médico. Ele está respaldado pela lei. Ele pode fazer porque a lei garante que ele pode fazer aquele procedimento seguindo aqueles critérios. Então, assim, aquela pessoa vai passar por uma avaliação psicológica, ela vai passar por 2 meses, né, de avaliações e reflexões e tal. Então, eu acho que aos poucos também com esse movimento de não maternidade que vem crescendo, eu tenho notado que vem crescendo. Quando eu criei o perfil em 2020, era quase tudo mato, não tinha quase nada na internet sobre isso. E agora vejo, né, que simultaneamente as coisas começaram a aparecer, né? E vem crescendo esse movimento. Então, eu acho que a classe médica, em algum momento, também vai sim, ser atingida, né, no bom sentido, assim, de ser mais compreensiva com essa causa, né? Então, desejo boa sorte aí para a Vitória. Eu vi que a Marta entrou Obrigada. depois. Marta, você nos ouve? Não sei se tu pode abrir a câmera aqui, dar um oizinho para nós. Enquanto a Marta, a gente vê ali se ela entra ou não, tem essa questão, né, como eu falei no início, de falarem, a mulher só se realiza depois que se torna mãe. A gente ouve muito isso. Só que também eu, com esse perfil do Não Nasci para Ser Mãe, eu recebo muitos relatos de mães que se arrependeram da maternidade, né? Porque elas não têm com quem falar, então elas me procuram no privado para dizer, que importante o teu trabalho, se eu tivesse tido contato com isso antes, eu teria pensado bem e tal. Ela não quer se expor, mas elas falam diretamente comigo. Eu já perdi a conta de quantas mulheres, mães, já me mandaram mensagem. Então, assim, essa coisa da realização materna é um mito também. Ela pode acontecer, acontece, existem muitas mães realizadas, eu conheço. E conheço muitas mães que não se realizaram também, que são mães arrependidas, inclusive mães, pessoas bem próximas a mim, né? Então, deixa eu ver aqui, tem uma pessoa querendo entrar. Então, essa coisa da realização materna, ela é muito tabu das mulheres, das mães, falaram que não se realizaram como mães. Como é que uma mãe vai falar que ela não se realizou como mãe? É muito difícil, gente. A sociedade cai de pau em cima, sabe? Então, se já é difícil para a gente que não é mãe ouvir esse tanto de coisa, imagina tu ouvir esses julgamentos ou tu ficar com medo de que com a tua exposição tu possa prejudicar o teu filho de alguma forma, né? É uma coisa muito complexa, que não é falada, mas ela existe. A não realização materna existe. Tá aí o perfil Mãe Arrependida também, né, da Carla Tenório, que ela tem no Instagram, que já tem, sei lá, mais de 40 mil seguidores, 50 mil, sei lá quanto é que tá. E ela, ali tem um monte de mulheres que não se realizaram com a maternidade. Então, assim, tem essa coisa
esses padrões que a gente recebe desde criança, nós também temos a nossa parcela de responsabilidade de acordar, né? De pensar, será que é assim mesmo? Tem que ser assim mesmo? É assim para todo mundo? Não só em relação à maternidade, mas a tudo na vida. Nós vivemos imersas em padrões, e muitas vezes são padrões completamente incoerentes com a natureza humana, porque a natureza humana ela é diversa, né? Ela não é igual para todo mundo. Nós temos pontos em comum, sim, né? Temos pontos de humanidade em comum, mas o ser humano, ele é diverso. Essa é uma característica nossa, da nossa espécie. Então, a realização não vai ser igual para todo mundo. Os desejos não vão ser iguais para todo mundo. Os sonhos não vão ser iguais para todo mundo. E tá tudo bem, né? Desde que aquilo não atinja o outro, que tu não prejudique alguém. Por que que a gente não pode se realizar de uma forma diferente, né? Para mim, não sei, eu tenho até um certo ranço disso, sabe? Das pessoas acharem que todo mundo tem que se realizar da mesma forma, ou seguir um padrão da mesma forma, um relacionamento da mesma forma, uma profissão da mesma forma, sabe? Isso inibe. Eu acho que a humanidade estaria muito mais evoluída se a gente aceitasse as diferenças, porque a gente ia crescer muito mais. Eu acrescento tudo isso, Niri, também um dos motivos que, de minha parte, assim, de realização, de não ser mãe também, né, de me realizar como pessoa, eu me sinto bem também como um ser humano, no sentido de não trazer alguém para enfrentar toda essa loucura que a gente enfrenta hoje em dia, sabe? Eu realmente, de verdade, me sinto bem. Eu sinto que eu estou amando quem já está aqui por descuido ou por desejo dos pais, ou seja lá qual for o motivo. Eu sinto, me realizo mais amando quem já está aqui, sendo boa e fazendo bem para quem já está aqui, e não trazendo mais alguém só por puro egoísmo meu, para me realizar, para me satisfazer, para atender às minhas necessidades, entendeu? E pode ser que lá no futuro ela não fosse nada disso, né? Então, eu acho que outra realização é isso, é a gente não trazer alguém para não colocar nesse mundo cruel, porque se não aceitam nem mesmo a nossa escolha de não ter filhos, se somos atacadas até mesmo com isso, imagine se vem um filho atípico, imagina se vem um filho que tem uma outra orientação sexual, um filho que não queira seguir essas regras, esses padrões impostos, os padrões impostos. E aí meu filho vai sofrer todas os ataques também. Eu não consigo aceitar, eu não coloco isso em pauta. Lídia, eu só quero complementar uma situação que você acabou de falar. Quando eu vou falar das minhas consultas, eu gravei algumas delas. Quando eu fui falar com o médico sobre fazer a laqueadura, que eu queria a laqueadura, ele me citou sobre conhecer o Príncipe Encantado. E eu falei que não iria conhecer Príncipe Encantado nenhum, que o Príncipe Encantado da minha vida sou eu. É a minha laqueadura. E ele falou assim, e se você conhecer, vamos colocar... Eu pensei que o Príncipe Encantado era um livro. Eu falei, uai, o que tem a ver? Olha, você vê, porque não existe, né, Príncipe Encantado. Eu pensei que era um livro, mas ele estava falando de um ser humano? Ai, que ilusão. Ele falou, vamos pensar, é que a gente teve uma conversa antes. Aquela conversa que eu te falei lá e se você se arrepender? E se você encontrar realmente uma pessoa que você gosta, que você se apaixone e tal, e ele querer ter filho? Eu falei, existe uma coisa chamada adoção, né? Ele falou assim, não, mas ele não vai querer. E se ele não quiser adoção? Eu falei, daí ele é muito arrogante e ignorante. E daí ele citou assim, porque quando eu conheci a minha mulher e casei, eu quis ter os meus próprios filhos. Do tipo, e a adoção é o quê? Não tô entendendo. Falei, doutor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente tem, e mais uma vez, essa estigma, essa regra, né, sobre o filho da adoção não é o teu próprio filho. Não vai ser o seu próprio filho. Não faz sentido.
É o ego, mais uma vez, né? É o meu sangue, é o meu filho, é quando eu quero os meus filhos, né? Então, mais uma Aham, vez, e assim, ó, o meus padrão. filhos do tipo, eu sou proprietário, sendo que cada É, pessoa é individual. é, é bem, é bem complicado. Depois as egoístas são quem não quer De- ter. então, Exatamente. Mas as pessoas têm, às vezes, né, eu quero começar a ter mais esse costume também de perguntar para as pessoas por que que elas querem ter filhos, né? E eu acho que tem, eu publiquei um negócio tem respostas assim que a gente ouve, porque eu quero passar meus genes, porque quero ter quem, não quero ficar velho, não quero ficar solitário na velhice, tipo eu, né? Tipo, filho é para mim, não é para deixar, o mundo. não, Deixar o legado. Ai, esse legado, o melhor, deixar o legado. Cara, você não é do Game of Thrones para deixar, você não vive em Game of Thrones para deixar legado. eu Tem penso, quem é algumas você respostas. primeiro que eu nunca ouvi falar? Que legado, o que que você é? Não sou nada. Tem algumas coisas que são bem engraçadas, né? Mas a Marta entrou de novo, não sei se ela tem como abrir o microfone aqui para falar com a gente. Oi, Marta, bem-vinda. Tem que abrir seu microfone, não estamos te ouvindo. Clicar no íconezinho ali do microfone. A gente está te vendo, só não estamos te ouvindo. Eu acho que ela nem Mas está ouvindo a gente também. enquanto a Marta ali liga os aparelhos dela, eu me sinto uma mulher muito realizada, né? E, aliás, uma das coisas que eu coloquei muito na balança. Oi, agora estamos te ouvindo. Tá ouvindo bem? Bem, super bem. É para me apresentar, como é porque eu já entrei atrasada. Então, aqui nós estamos batendo papo sobre realização pessoal sem filhos, né? Sim. E as meninas aqui já trouxeram alguma coisa da vida delas, assim, de como elas se sentem realizadas nesse caminho da não maternidade, e também fazendo ponderações e trazendo comentários sobre essa questão de realização pessoal e não maternidade. Então, a gente queria saber de ti aí como é que teu nome é Marta, né? Da onde que tu tá falando, Marta, e o que tu quiser mais falar de ti. Sinta-se à vontade. Boa noite, meninas. Eu me chamo Marta, tá? Eu sou piauiense, sou de Teresina, no Piauí, mas nesse momento eu me encontro em Belém do Pará. Minha vida é um pouco, né? Eu fico fazendo essa ponte aérea. Eu passo uma semana, 15 dias em Belém, volto para Teresina, enfim. Eu vim para cá, trabalho e estudo para o Pará, né? Mas minha família toda ficou em Teresina, inclusive meu esposo, né? A gente é um casamento à distância, né? E a gente já está nessa vida à distância já tem desde 2017, né? Mas a gente só tem de casado, a gente de namoro e casamento está 8 anos, né? Mas de casado só é 2 anos, né? Que a gente resolveu oficializar. Quando eu conheci ele, eu notava que ele tinha um desejo de ser pai, né? Mas eu sempre joguei limpo. Eu sempre disse, olha, eu não quero ser mãe. Então, você vai entrar sabendo que eu não quero ser mãe. Você vai casar sabendo se você pretende casar comigo. Então, eu não estou lhe enganando. E aí, a gente passou a morar junto antes de casar, né? E aí, lá nesse condomínio que a gente mora, tem muito casal jovem. E muito casal com filhos, né? E aí, um certo dia, foi o dia mais feliz da minha vida. Ele olhou para mim e disse, minha filha, eu vendo o dia a dia dessas mães, não dá para mim, não. Eu digo, como agora eu estou feliz. Estou muito feliz com essa notícia, meu filho. Olha, você não sabe o quanto que eu estou feliz. Ele, olha, eu não quero essa vida para nós dois. Eu digo, muito bem, eu nunca quis. E você agora não quer, perfeito. Então, ele mudou de ideia há 2 anos atrás. E aí ele sempre vem me falando. Ele diz, olha, amor, eu acho que era mais por questão de pressão social. Eu disse, que bom que você está vendo dessa maneira. E aí ele tem me acompanhado, fui descobrindo vocês, a Lidiana, né, com a Feliz Sem Filhos, fui descobrindo a Miriane, não nasci para ser mãe, e ele me acompanhando nesse projeto, ele compra livros para mim, que trata da temática.
Aí eu fico mandando para ele as partes do livro. Olha, amor, que interessante, aqui tá falando isso, isso, isso. Então ele entrou nesse mundo junto comigo, né? Mas não tem sido fácil. A família, qual é meu projeto de vida? Falei para ele disse, qual é? Aí eu falei para ele, olha, levantar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, fazer comida se eu quiser, se eu não quiser eu não faço, transar na hora que eu estou sentindo tesão, certo? Viajar no local que eu quero e o hotel que não tenha criança perto de mim, porque se tiver a zoada vai me deixar até estressada, porque eu e ele, quando a gente vai para um restaurante, a gente fica longe dos brinquedos. Nem passa perto, bora escolher uma mesa mais afastada possível, porque a gente não aguenta nem a zoada. Marta. E eu também estou numa fase, meninas, de muita questão profissional, né? Eu passei num concurso aqui em Belém, vim assumir o concurso. Aí fiz mestrado, estou fazendo doutorado, né? Então, assim, eu não penso, nem que eu quisesse eu não poderia, porque eu vivo distante, eu não vivo com ele. Vocês já pensaram, se eu quisesse, na minha situação, eu sozinha aqui, só ia sobrar para mim, já sobra só para a mãe, né? Agora imagine eu sozinha, né? E aí, eu estou muito feliz, porque eu estou tendo esse apoio dele, né? E também descobrir toda essa rede que existe, essa movimentação que tem de vocês, né? Que é muito bom isso, a gente se sente muito acolhida, né? Porque sabe que tem muitas mulheres, né? Que não tinham coragem de se manifestar quanto a isso. Eu sempre tive, né? E sempre levei muita pancada por conta disso, né? Eu sempre tive coragem de me manifestar. E isso é muito bom, tem sido muito bom, assim, eu tenho tentado participar muito, né, estou muito, assim, numa fase, assim, de estar muito apegada com o assunto, sabe, assim, me dedicando muito ao assunto, estou tentando escrever artigos sobre o assunto para publicar, estou, assim, muito empolgada, sabe, eu entrei mesmo numa fase de estar muito empolgada com o assunto, né, e tem sido maravilhoso, né? Eu estou amando. E aí, no próximo ano, eu quero tentar fazer a laqueadura, né? Eu uso o DIU, mas eu tenho que tirar o DIU no próximo ano. Já conversei com ele sobre isso, ele também me deu muito apoio, mas meu médico já se negou a fazer, disse que não faz. Disse que não faz porque disse que eu posso me arrepender e vou culpar ele, né? Posso me arrepender e culpar. Eu procurasse outro profissional, e aí eu ainda vou procurar sair caçando algum médico em Teresina para ver se eu consigo fazer a cirurgia, mas até agora eu não tenho nenhum médico, o meu mesmo já se negou, disse que não faz, né? Eu já até pensei em, caso eu não consiga em Teresina, procurar da Laqueadora Sem Filhos, que é de Fortaleza, né? Já pensei até na situação de caso eu ir para Fortaleza para tentar fazer a cirurgia, caso eu não consiga em Teresina, ver se ela me indica um profissional. E essa é um pouco da minha história, acho que eu falei demais, né? Mas é bom aqui a gente conhecer a história uma das outras e ver que temos pontos em comum. Né? Essa coisa da incompreensão das pessoas, principalmente. Eu acho que a gente, enquanto decididas a não ter filhos, a gente passa muito esse tipo de situação. Né? Eu até tenho passado cada vez menos, assim, porque as pessoas ao meu redor sempre respeitaram até a minha decisão, né? Mas eu recebia mais críticas mesmo, assim, e conselhos não solicitados eram de pessoas que não eram tão próximas a mim. Então, é bom saber, né, que tem mulheres que encaram, que tem mulheres que afrontam mesmo e não baixam a cabeça para esse tipo de abordagem. A gente tem que ter esse jogo de cintura, essa paciência, às vezes nem ter paciência mesmo, enfim, dependendo da situação, né, a gente age de alguma forma. Tu estava falando que quando o Marta começou a falar sobre a tua realização, pessoal. Ah, sim. Então, o que eu queria trazer de volta ali para o assunto da realização pessoal é que justamente a vida que eu levo, né, que eu sempre levei, assim, e os caminhos que eu construí a minha vida voltado para realizações pessoais, foi o que pesou muito na balança quando eu estava no processo de decisão de ser ou não ser mãe.
porque eu pensava assim, gente, eu já estou tão realizada como eu estou, já me sinto plena na minha vida. Eu tenho sonhos a realizar, né? Coisas que eu ainda quero ter na minha realização pessoal. Eu não vejo uma criança no meio disso. É bem como a Lídia trouxe no início, a criança, a Lídia ou a Carol, não, foi a Carol, eu acho. A criança, ela paralisa a vida da mulher, pelo menos por um tempo, né? A gente não consegue ter... Tem mães que falam, ah, mas eu faço tudo, meu filho não me impede de fazer de nada. Impede sim, sabe? Tem coisas que não tem como alguém, que tem uma outra pessoa na equação, né? Que depende de ti. E quando o filho fica doente, e quando o filho tem compromisso e a mãe que tem que dar conta de suprir aquele compromisso. Então, assim, eu imaginava uma criança na minha vida e para mim não encaixava com as realizações que eu ainda queria ter e com o estilo de vida que eu levava e que eu queria manter, né? Então, por essa coisa também da nossa sociedade, a criação do filho recair muito sobre a mulher. E embora pudesse ter companheiro que pegasse junto e tal, a gente sabe que cai mais em cima da mulher, né? Principalmente quando a criança é pequena, porque a criança se apega muito à mãe, tem o fator da amamentação, tem todo um cenário ali que exige mais da mulher. Então, essa questão da realização pessoal foi o que mais pesou na balança para eu decidir não ser mãe, porque eu não queria mudar a vida realizada que eu já tinha, né? E queria outras realizações que se eu tivesse um filho, ou eu teria que abrir mão, ou eu teria que adiar. Por exemplo, o trabalho que eu estou hoje, eu viajo muito, que era um sonho meu, era ter um trabalho que eu viajasse bastante, né? Porque eu adoro viajar, e viajo a lazer também, mas o meu trabalho me proporciona viagens. Por exemplo, esta semana que vem agora, eu tenho 2 viagens. Eu vou estar fora segunda e terça, volto para Porto Alegre na quarta e vou viajar quinta e sexta de novo, né? E só volto, vou viajar na quinta e só volto no domingo, a trabalho. Então, imagina se eu tivesse um filho pequeno, impossível, né? Eu tenho colegas que têm filhos pequenos e elas não conseguem fazer esse tipo de trabalho, elas não podem estar nesse tipo de trabalho, porque a família demanda, né? Então, a gente tem que, quando está pensando nessa fase do pensar em não ser ou não ser mãe, a gente tem que fazer exercícios de autoconhecimento. O que que eu quero da minha vida? O que que eu quero realizar? Eu já me sinto realizada? Será que essa rotina de maternidade, eu vou me realizar ali? Tá, eu vou amar o meu filho, mas será que esse amor vai ser o suficiente para eu abrir mão de todo o resto que me realiza, né? Pelo menos por um tempo, eu não poderia ter esse trabalho que eu tenho. E se eu tivesse que abrir mão desse trabalho que eu tenho para ter um filho, eu ia me sentir muito frustrada, porque é um sonho que eu vivo, eu amo o meu trabalho. Então, e é isso que a sociedade não compreende também, às vezes, não aceita que a mulher tenha coisas que realizem mais ela do que ter um filho, né? E existem coisas que sim. E tem mães arrependidas aí que comprovam que a maternidade não realiza todas as mulheres. Eu não estou falando que não realiza mulheres, eu estou falando que não realiza todas as mulheres. Tem mulheres que nasceram para ser mãe, né? Que elas abrem mão de tudo para poder estar cuidando dos seus filhos, para poder estar perto dos seus filhos e tal. Mas a gente não pode generalizar, né? Então, era isso que eu queria trazer, Vitória, que é a questão de eu ser uma mulher realizada pesou na minha decisão, porque se eu não fosse uma mulher realizada, talvez eu pensasse, mas talvez se eu for mãe eu vou me realizar, porque eu não sou feliz agora como eu estou, né? E tem muitas mulheres que também, às vezes, decidem ter filhos, ou porque elas estão entediadas com a vida que elas têm, né? E querem, tá, vou mudar, vou ter, e daí minha vida vai mudar, vai ser diferente, vai ser melhor. E tem aquelas que nem sabem direito o que querem, não sabem direito, não sabem que a maternidade é uma escolha, né? Elas se sentem na obrigação de seguir aquele script. Eu mesma fui uma dessas mulheres, né? Achando que em algum momento da minha vida eu ia ter filhos, porque eu não tinha parado para pensar ainda que eu poderia escolher não ser mãe. Então, o nosso sistema que a gente vive na sociedade é tão doutrinador que nos impede de pensar
que a maternidade é uma escolha e não uma Uma obrigação. obrigação. Eu tenho... vou falar um ponto assim, né? Que a palavra liberdade. Gente, viver sem preocupação, dormir até tarde, e se acordar, ficar assim, ó, sem fazer nada. É muito bom. É bom E demais. tem uns, quando a pessoa sonha, né? Ou sonho, eu chamo de pesadelo. Quando eu sonho que estou um pesadelo, que eu estou grávida. Eu digo, mãe, eu conto para amanhã, né? Sei que eu tive uma menina. Eu digo, mãe, não é sonho, não, é pesadelo. Aí tenho medo que tem até o nome, né? Tocofobia. Medo patológico de engravidar e, consequentemente, de realizar um parto. Ó, quando eu conto isso... Eu posso dar um exemplo, Niri, do que você estava falando, que aconteceu comigo. Antes, primeiro eu quero falar, Marta, te adorei, cara. Nossa, você é porreta, fez... e a Vitória parece que travou o vídeo dela. Não, o exemplo que eu queria dar foi que uma amiga minha, uma vez, eu estava organizando uma viagem, e ela falou assim, porque eu queria... Ai, vamos ver aí mais para frente, para a gente ir de casal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim calada, né? Porque ela tinha um filho, e o filho tinha coisa de 2 anos, assim, sabe? A criança. E aí ela falou assim, não, porque antes, eu não falei nada, mas ela própria disse assim, não, porque o meu filho não me impede de fazer nada. Desde esse dia, eu comecei a notar, ela não fez nenhuma viagem, não fez nenhuma viagem, não concluiu o curso que estava fazendo, não continuou estudando no cursinho que eu estava fazendo, tudo depois da maternidade. Então, tudo que ela tinha programado não deu certo, não foi para frente. Ela paralisou, teve que paralisar absolutamente tudo. Impede, acredito que impede, sim. E é aquela coisa, a realização pessoal, ela é muito, como o nome que eu quis trazer já diz, é pessoal, né? Então, assim, eu me realizo podendo acordar a hora que eu quero, como que nem a Marta estava falando, comer a hora que eu quero, que eu bem quero, né? De não ter aquela obrigação de horários, de não me privar de fazer alguma coisa porque eu tenho que cuidar de alguém, né? Assim, uma pessoa que é totalmente dependente de mim, gosto de namorar. Então, isso tudo, todo esse combo, não tem como dizer que não. Todos esses aspectos, eles ficam em segundo plano quando a mulher tem filhos, né? Por uns bons anos ali, até a criança adquirir uma certa independência, tu vai ter que estar botando o filho na equação e primeiro vai ter que suprir a necessidade dele, geralmente, né? Para depois suprir a dos pais ou dos cuidadores, enfim. Então, a realização é muito pessoal. Então, eu dormir até mais tarde... Eu até nem durmo até tão tarde, tá, gente? Eu não acordo tão tarde assim, mas eu gosto de não ter a obrigação de acordar para fazer comida, por exemplo. Né? Eu não gosto de cozinhar. Eu ficava pensando, meu Deus, se eu tiver um filho, eu vou ter que cozinhar, né? Porque eu quero dar uma nutrição decente para o meu filho, né? Na época que eu pensava, gente, eu tinha um senso de responsabilidade tão grande. Eu pensava, se eu botar um filho no mundo, essa pessoa ela vai ter que ser muito bem cuidada, ela vai ter que ser amada, ela vai ter que receber atenção para crescer bem, uma alimentação boa, não ficar comendo tanta porcaria, vou ter que cozinhar e tal, né? Quando eu me imaginava como mãe, eu me imaginava como uma boa mãe, uma mãe que estivesse ali para o seu filho. Só que isso exige tempo relógio, isso exige disposição, isso exige energia, isso exige que quando a gente está doente, a gente tem que fazer igual, né? Então, isso eu pensava, será que eu vou me realizar, né, com todas essas obrigações diariamente, 24 horas por dia, 365 dias no ano? Eu, só de pensar, eu já ficava cansada.
Eu pensava assim, não, eu acho que isso não vai me trazer realização. Eu já tenho uma vida muito boa e realizada e quero realizar outras coisas. Então, é Niri, isso. o que você falou, com licença, só complementando um caso prático que teve. Eu já contei aqui que eu tenho os meus sobrinhos postiços das minhas amigas. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, porque eu peguei uma gripe muito forte. E ela falou assim, nossa, eu não posso me dar nem a esse luxo de ficar doente. E depois que eu tive filho, o meu maior medo é morrer. E eu peguei e olhei para ela e falei, credo, amiga, nem fala isso. Ela falou assim, sim, amiga, eu não posso, não posso me dar esse luxo jamais. Eu fiquei, mas não é luxo não, pelo amor de Deus, viver é maravilhoso. Ela falou assim, mas nem de ficar doente, nem de sentir um cansaço, não posso. Eu fiquei, meu Deus, imagina você de cama praticamente, porque essas gripes que estão dando hoje em dia parece que elas estão mais fortes. Você de cama não conseguir se cuidar, não conseguir se nutrir de forma correta para você melhorar, é triste. Complicado. Alguém quer trazer mais alguma coisa em relação a esse assunto? A outros também? Agora o bate-papo é livre, gente. A gente papeia do que quiser. Tenho. Eu sigo uma moça que ela diz assim, que ela fala sobre ela diz que primeiramente ela é mulher, ela não é mãe, ela é mulher, depois é mãe, depois é um profissional, porque ela tem um filho. Aí ela traz sempre esse quesito, como vai falar sobre a pessoa. É isso. Bem importante, né, se posicionar nesse sentido também. Eu queria para falar para a Marta também, que eu fiquei bem feliz de ouvir você falando, que tá estudando sobre o assunto, que é escrever artigos e coisa, porque nós precisamos de visibilidade, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem gente da área acadêmica se dedicando, né, dedicando o seu tempo também a pesquisar e falar sobre o assunto, porque é muito importante, muito relevante trazer outras realidades e mostrar para as mulheres, principalmente as mais jovens, assim como a Vitória está com 21, Vitória, é isso? A Vitória é a nossa mascotinha aqui de não daqui para semana. Mostrar para as mulheres mais jovens que elas têm essa opção, essa escolha de vida, que elas não são obrigadas a seguirem o caminho da maternidade. Se elas quiserem ser mãe, tudo bem, mas que seja uma escolha consciente, uma escolha com autoconhecimento, né? E não baseada em pressão externa, ou no príncipe encantado que apareceu, que é um filho, né? Que seja uma coisa genuína da mulher. E eu acho que as mulheres vendo essa representatividade já aciona, né? Mas se ela não tem e é feliz, eu posso não ter e ser feliz também, né? Que era coisa que nos implantavam na cabeça. Ai, mulher que não tem filho é infeliz, é amargurada, é triste, é sem coração, é isso, é aquilo. Olha, ouvi Estamos muito aqui isso, lindas e plenas, amargurada. sem filhos. Ai, eu ouvi muito esse, ai, amargurada, ai, você é amargurada. Nossa Senhora. E quando publicar, Marta, por favor, nos avise, porque queremos ler, sim, e igual o livro da Neri que a gente espera. Meu tá saindo do forno. Tava falando antes da gente começar o bate-papo aqui com quem estava na sala. Já vou dar um spoiler, tá? Terminei de escrever o livro, depois de 2 anos e meio escrevendo, e já terminei a primeira revisão. Vou mandar a proposta para editoras em breve. Então, torçam por mim, por nós, por todos, por todas, né? De estar esse livro aí saindo. E quero me dedicar a divulgar bastante quando ele for publicado. Se eu não conseguir publicar por editora, eu vou publicar individualmente, né, por mim. E vou me dedicar na divulgação também, porque é um assunto que eu acredito que tem que ser divulgado, espraiado, tá? Então, fecha parênteses. Só dando um spoilerzinho aqui. Tá nascendo, esse filho tá nascendo, né? Meu filho tá Estamos nascendo. na torcida, vai dar certo. Estamos na torcida. Nenas, alguém quer trazer mais alguma questão de realização? O que vocês querem realizar na vida ainda? Conta aqui para mim. Niri, na verdade, eu não queria trazer o assunto da realização, só queria dar uma humilde orientação para a Vitória e para a Marta
A Vitória citou ali que ela foi negado, né, a laqueadura para ela. Sim. Eu não sei se ela fez pelo plano, pelo único de Foi saúde. pelo plano familiar, eu fui para a médica a primeira consulta e ela falou, particularmente, eu não farei. E colocou vários empecilhos. Uhum. Foi pelo seu plano de saúde? Não, foi pelo SUS. Tá. Você pode fazer uma reclamação, tá? Na ANS, pode ligar ou fazer por internet mesmo. Coloque data da consulta, nome do médico, CRM e peça para a galera mesmo, para o pessoal, para os funcionários da ANS mesmo, te encaminhar e tentarem te encaminhar para um médico que faça a laqueadura pela saúde pública mesmo, que é um direito seu. E para a Marta, também pode fazer uma reclamação na ouvidoria do plano junto com a ANS. Eu não sei se é pelo plano, mas serve a mesma orientação que eu estou dando para a Vi, porque também é um direito. E se for pelo plano, o plano é obrigado a achar um médico achar um médico para fazer a laqueadura em vocês. Certo. Boa, Carolina. É bem importante a gente trocar esse tipo de informação, porque também não é uma coisa divulgada, né? Os meios que a gente pode fazer e trilhar para essa consulta. Sim, quando eu coloquei o meu DIU, eu falei pro médico que eu queria me laquear, e ele falou, eu não vou laquear você. Eu fiquei, vamos ver. Mentira, não falei isso. Eu falei, tá bom. Então, quando eu fizer 25, a gente vem aqui. Eu estava até preparada para ir para o judiciário, né? A louca o profissional do direito, ele é peculiar. Mas quando eu cheguei para ele aos 25 e falei, né? Ele falou, olha, realmente você está apta pela lei. Eu falei, então, se eu estou apta pela lei, não tem quem me pare. E daí foi quando realmente ele aceitou, mas é totalmente inviável essa recusa. Eu não entendo por que eles fazem, eles falam tanto disso, de achar marido, achar, sabe, o arrependimento. Inclusive a própria lei de planejamento familiar fala que o médico não pode ser responsabilizado se caso a mulher venha se arrepender, porque eu também já ouvi que, mas depois você vai processar seu médico. Não vou, porque eu não posso. A própria lei fala que não pode. Né? Então, é um desserviço por parte, infelizmente, ainda dos profissionais aí. Não, e também médicos, e as pessoas falam, mas você vai se arrepender e vai querer ter. E se aí a pessoa tem e se arrepende, daí faz o quê, gente? Exato. Ninguém fala sobre a rede de apoio para a mulher, né? É muito baixa, inclusive. Mas é o que eu sempre falo para minha mãe também. E se eu tiver filho, eu vou ser julgada. Se eu não tiver, eu vou ser julgada também. Então, vou fazer o que a gente quer e tá tudo certo. Essa questão, né? Até meu esposo, ele fala, né? Ele diz assim, é mais fácil você lidar com o arrependimento de não ter do que com o arrependimento de ter. Porque você tendo, você vai sofrer com esse arrependimento o resto da vida. E não dá para devolver. E não dá para devolver. Você vai ficar ali arrependida, tendo que cuidar, tendo que criar, tendo preocupação mesmo dele estando adulto. Então, é melhor ser arrependida de não ter do que você ter e viver arrependida. Eu digo, você tem razão. E é isso mesmo. Porque a gente pode... Tá, vamos trabalhar com a hipótese de se houver um arrependimento. Aí, isso vai ser o quê? Pela nossa faixa etária, então, se houver um arrependimento, vai ser lá bem mais para frente. Pô, mas aí eu já realizei um monte de coisas, fiz tudo o que eu queria, já me realizei mais ainda do que já estou no meu momento, então, é melhor fazer o que eu quero agora, não ter. Eu até falei para o segundo médico que ele falou assim, daí se arrepender, né? Eu falei, doutor, se eu me arrepender, tem mais de 40 mil crianças na fila da adoção. Alguma vai olhar para mim e vai sorrir, esperando dignidade, amor, uma vida bacana, uma vida legal, tudo aquilo que para elas foi negado justamente por uma pessoa que se arrependeu de ser mãe, no caso. Tem isso também, tem adoção também, e uma coisa que também as pessoas não falam é que se houver um arrependimento da mulher que não teve filho lá na frente, quem vai lidar com isso? É a mulher. É a mulher. Uhum. Senão, a pessoa não vai poder fazer mais nada, você não vai poder ajudar, você não vai poder...
acabou. Eu acredito que as pessoas ficam só assim, torcendo, tomara que eu continue a amizade até o final dos tempos para ouvir dela, eu me arrependi de não ter filho. Parece que fica uma torcida no fundo, assim, não, eu preciso acompanhar essa mulher para quando chegar lá na velhice dela, ela ouvir, eu me arrependo de não ter filho. Cara, e aí você vai poder fazer o quê? Só para dizer, eu te avisei? Se a mulher se arrepender, ela que vai ter que lidar com isso. Pronto, cada um E que o lide com pior é seus se arrepender problemas. com um filho, porque daí o filho que sofre, né? O filho A mulher sofre. sofre de não ter se realizado com aquela maternidade, ela sofre com culpa, ela se sente um monstro, ela, Isso. ela pensa, meu Deus, que besteira que eu fui fazer, né? E quem sofre, daí são duas pessoas sofrendo, né? É a mulher e o Isso. filho. E se E a ela se pessoa obriga a não criar. tem e se arrepende, é ela com o arrependimento dela, ela não está causando sofrimento a mais ninguém, a não ser a ela mesma. É Exatamente. verdade. E eu sempre falo também, essa questão do arrependimento, eu falo muito assim para minha família, né? Meu pai, ele não me cobra. Ele nunca falou para mim sobre filho. Minha mãe, de vez em quando, ela solta uma piadinha, mas eu não tenho muita cobrança assim da minha família. Aí eu falo sempre para minha família, para meu esposo, eu digo o seguinte: olha, eu não vou me culpar se um dia eu me arrepender. Porque eu vou chegar para mim mesma e vou dizer, mas quando eu decidi não ter, eu tinha outras realizações. Eu tinha outros objetivos e que eu consegui realizar. Então, eu não posso me culpar de não ter tido. Eu sempre falo isso, né? E eu acho que se um dia realmente isso acontecer, eu vou dizer, mas eu não posso me culpar. Eu tinha outras realizações, eu tinha outros sonhos, eu tinha outros objetivos. Então, não tem por que se culpar, não tem por que se arrepender. Eu penso sim, meninas, é o que eu penso, né? E assim, se caso, né, como eu fui negada, ela tem que encaminhar para algum médico, não pode deixar o paciente assim, à toa, só dizer não e pronto, né? Sim, sim. Inclusive, nossa, o que eu vou falar aqui, eu acho até meio antiético, mas eu vou ter que falar. Tem médicos, inclusive, que na consulta eles quebram muito o código de ética, sabe? Então, assim, se caso tem caminho para o médico, que eu vejo que meninas são muitas vezes maltratadas, humilhadas, tem também o CRM para você denunciar, porque não pode, sabe? Tem casos também de psicólogos que perguntam para a mulher: você acredita em Deus? E isso fere totalmente prerrogativas, né, éticas, inclusive, porque o fato ou não de você ter uma crença, porque o Estado é laico, não significa que o seu direito é menor ou Deus vai te castigar por uma situação que você decidiu para a tua vida. Isso é muito pessoal, não tem nada a ver com medicina e muito menos com psicologia. Exato, verdade. Bem A lembrado. gente tem muito atravessamento da religião, né? O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Saiu uma pesquisa, acho que foi semana passada, sobre isso, acho que é o terceiro, uma coisa assim. E isso traz muito atravessamento, né? Porque os profissionais da área da saúde, né, psicologia, ginecologia, enfim, eles são pessoas que têm as suas crenças, os seus, né, seu contexto de vida. E se a pessoa traz a religião com ela, não consegue se dissociar disso e entender que existem outras realidades, existem outras formas de se entender a vida, ela vai atravessar, né? Mas, por exemplo, assim, eu até entendo, sabe, uma pessoa que é muito religiosa, por exemplo, uma pessoa é muito, sei lá, da religião X que prega que as pessoas não podem impedir de ter filhos, sei lá, né? Que barrar a concepção é pecado, sei lá, alguma coisa assim. Ela não vai se sentir bem fazendo um procedimento desses. Ela vai sentir como se ela fosse uma pecadora que está, né, impedindo os planos de Deus. Então, ok, é compreensível, né? Aí ela pode dizer, eu não vou fazer este procedimento porque minha religião não permite, aquela frase, né? Minha religião não permite, que às vezes vira até meme, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa dela, ela acredita naquilo mesmo, a gente também tem que respeitar isso, né? Só que não pode deixar essa pessoa sem um encaminhamento,
né? Eu não faço, mas dá as orientações para que a pessoa possa conseguir o objetivo dela de alguma forma. O que é ruim é essa pregação e achar que todo mundo tem que seguir o que tu acredita, o que tu segue, enfim, né? Isso é bem perigoso no meio da psicologia, principalmente, né? Ali a pessoa tá procurando uma terapia para resolver um negócio e vem uns dogmas que as pessoas nem explicam. Tá, mas isso é cientificamente comprovado? Não, mas ela tá querendo te botar aquilo na tua cabeça. Eu já recebi alguns... Desculpe, Lídia. Não, é que eu já recebi alguns relatos de umas meninas falando que na terapia os psicólogos, eles criticando as próprias meninas quando elas dizem essas questões de que não querem ter mães, que não querem ter filhos. Os próprios, quem está ali para dar um caminho, para ajudar, né, para esclarecer, julgando e criticando as meninas. E algumas me disseram que elas tiveram que trocar de terapeuta, procurar outros médicos, porque os médicos estavam induzindo, quando não criticava, induzia. E teve uma que me contou que literalmente ela falou: você só vai conhecer o que é ser feliz, que é a angústia que a pessoa sentia, que era só quando ela tivesse filho, quando ela soubesse o que era ter um cuidado de alguém. Eu respondi, conversei muito com a pessoa, mas eu fiquei impressionadíssima. Bem lembrado esse assunto aqui, porque eu também recebo uns relatos que são assustadores. Pois é, o direito à religião é um direito fundamental, né? Tá embasado pela Constituição Federal, é um direito sensível. Mas agora eu limitar os outros direitos ali, que inclusive o direito de escolha, isso ao meu ver, né, assim, humildemente, é inadmissível. Inadmissível. Inclusive, a Vitória falou até sobre a tocofobia, que é uma fobia, pode também citar isso, inclusive, no planejamento familiar. Certo, eu tenho esquecido de ter falado lá, mas quando eu votar nela, eu falo. Tem que anotar, Vitória, as coisas que tu quer argumentar, que tu quer falar, porque às vezes na hora a gente fica nervoso, né, nervosa, e dá o branco. E daí depois que a gente sai do consultório, ai meu Deus, mas eu podia ter falado tal coisa, podia ter falado tal coisa. Então, sei lá, anota na mão os tópicos, anota em algum lugar para poder lembrar, né? Porque é um assunto sensível, não tem como uma pessoa não ficar nervosa, né? Sabendo que de alguma forma ela pode ser julgada, ela pode ser hostilizada, ela pode ser até agredida verbalmente ou fisicamente, sei lá, né? Ou sofrer algum abuso em relação a esse posicionamento. Então, é um momento de tensão para a mulher, né? Tem mulheres que desistem, às vezes, pelo menos por um tempo, por causa dessa pressão, desse julgamento, dessa hostilidade que recebem. Então, a gente tem que procurar se fortalecer também, né, para poder encarar esse tipo de processo. E eu acho que para a Vitória é bem importante o depoimento da Carol, que está aí hoje, né, que confrontava o médico, e não, mas isso, mas aquilo, tipo, ele falava, ela já contra-argumentava, e é isso, é um duelo de argumentos ali, né? Se o profissional, se ele não está aberto, ele não vai fazer, mas se ele está ainda naquele meio em cima do muro, a gente com uma argumentação boa consegue chegar no objetivo, né? Então, espero, Vitória, que tenha te inspirado aí um pouco com a Carol e com a Marta aprendi também. muito. E conseguir, né? Ir conseguindo essa força interna para poder lidar com isso, porque não é fácil. E a gente está aqui também para apoiar, então... Né, só a nossa não vontade já serviria, né? Mas, felizmente, né, tem que ir com muitos argumentos nos médicos para tentar conseguir a lacradura.
Eu não optei pela laqueadura porque achei que era muito mais invasiva, muito mais complicada para a mulher, e meu esposo fez a vasectomia, né? Muito mais simples para o homem. Gente, muito, muito, muito mais simples. Meu Deus do céu, coisa absurdamente simples. Mas é muito complicado você ter que ir numa consulta e ir praticamente armado, né? De argumentos e contra-argumentos para conseguir uma coisa que é uma escolha sua e um direito, né? E bastava o nosso desejo, mas a sociedade não aceita, infelizmente. Então, Nenas, querem conversar sobre mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Estão realizadas com esse papo? Não estão realizadas? Eu me realizo também, né? Estamos. Esse negócio do não nasci para ser mãe aí foi uma das coisas que eu pensei, isso vai me trazer realização, ajudar outras pessoas, né? Porque no meu processo de decisão, eu não tinha onde procurar sobre isso. Eu não tinha coisas na mídia, muita coisa sobre isso, não tinha muitas não mães mais velhas, até que eu gostaria, né, de ter contato e tal, para conversar. Foi um processo meio solitário, assim, o meu. E daí eu pensei, por que não criar um canal para ajudar as mulheres que passaram pelo, ou estão passando pelo que eu passei, né? E daí pensei nessa questão da realização. Nossa, eu vou ficar tão feliz se de alguma forma eu puder ajudar, né, outras pessoas. E aí veio isso. Não estou postando muita coisa ultimamente lá no Não Nasci para Ser Mãe, porque eu estava me dedicando a finalizar o livro, né? Então agora eu já finalizei o livro e quero voltar a produzir conteúdo para a gente lá, para ir movimentando, chamando mais gente. Percebi. Eu gosto muito das tuas historinhas que tu faz. Não é bom? No sim e o não. Das As histórias em vantagens e quadrinho. desvantagens. Depois tu me manda lá o post que tu mais gosta. Não sei se é a história em quadrinho ou se é aquela eu ouço, mas gostaria de ouvir. Tem umas coisas assim. Não é o que tu faz com a boneca, eu esqueci até o nome dela, que a gente deu o nome dela. Tá, da boneca. Sim. Aí faz o sim e o não. Legal, legal. Eu quero, porque aquilo demanda tempo, né, Nenas? Tipo assim, gravar o vídeo até não leva tanto tempo, mas o editar, o depois, escolher o que vai escrever, toda aquela história. Aquilo demanda um tempinho, é um trabalho, né? É um trabalho não remunerado que eu faço por prazer, mas demanda tempo relógio também. Então, que era uma coisa que eu não estava tendo muito ultimamente. Mas agora com o livro saindo do forno, aí já vou conseguir me dedicar, voltar. Mas Tá nós bem? agradecemos muito. Nós agradecemos muito porque para mim sempre disse para a Niri, foi inspiração, e eu também, quando comecei essa jornada de falar mais abertamente sobre a não maternidade, foi um dos primeiros perfis que eu encontrei, porque são poucos mesmo, foi nos primeiros, e aí a gente fica muito feliz, né, de participar, fica muito feliz de ter esse momento, e a gente agradece mesmo. Eu, particularmente, agradeço muito, de coração. Amo e fico muito feliz, viu, com todos vocês também, que seguem lá os Felizes Sem Filhos, que é a inspiração da Niri, Não Nasci para Ser Mãe. Inclusive quando eu comecei essa jornada, que eu publiquei uma coisa, a primeira coisa que eu publiquei abertamente no meu perfil particular, escrito lá, Não Nasci para Ser Mãe, menina, recebi um enxurrado, uns textões no meu WhatsApp de gente amiga minha, ó, como assim você não nasceu para ser mãe? Não, nasci não. Mas enfim, tá tudo bem, obrigada, viu? Agradeço cada um de vocês aqui. Esse nome, Não Nasci para Ser Mãe, ele é um nome, é uma coisa meio forte, assim, né? Não Nasci para Ser Mãe. Logo que eu botei esse nome, eu pensei, nossa, isso, né? É uma Mas afirmação. É uma afirmação. Mas por quê? Antes até o perfil tinha outro nome, né? Quando eu criei, o nome era Quero Não Ter. Não era Não Nasci para Ser Mãe.
Só que eu recebia tantos relatos também de mulheres falando, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para ser mãe. Nos comentários, às vezes falava, não quero essa vida, eu não nasci para ser mãe. Eu disse, gente, por que as mulheres podem dizer eu nasci para ser mãe e quem não quer ter filho não pode dizer eu não nasci para ser mãe, né? E daí eu me identifiquei mais com esse não nasci para ser mãe, porque eu achei que retratava mais essa realidade das mulheres mesmo que estavam falando aquilo dentro do perfil e em outros perfis também, né? Que tem o Sem Filhos da Pati Libres, tem o Laqueadora Sem Filho, na época tinha um outro também da Brena, que ela até parou de postar ultimamente, que era laqueada sem filhos e feliz, uma coisa assim. E daí eu via as mulheres escrevendo não nasci para ser mãe. E daí eu pensei, gente, eu não nasci para ser mãe. E eu acho que muita gente vai ler isso e dizer, eu também. Né? Resolvi mudar de nome e mudei. Também fiquei bem feliz quando a Lidy criou o canal dela, o Felizes Sem Filhos, né? Porque essa coisa que eu já falei, é importante a gente ter representatividade, né? Então, quanto mais falado sobre o assunto, mais perfis tiver, mais sites, mais YouTubes, mais tudo, melhor, né? Então, agradeço aí de coração por esse bate-papo. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa antes de sairmos. Então, vamos finalizar. Gente, eu quero agradecer, eu estou muito feliz por ter participado. Eu gosto muito da troca, assim, do que a gente já passou e do que está passando. Tá aí. Obrigada, Vitória. Desde o início, eu acho, do canal, do perfil, também a Vitória tá aí, né? Desde os 19 dela. Já tava, eu quero minha laqueadura, quero minha laqueadura. Tá chegando, calma que ela tá vindo, tá chegando. E era isso, gente. Agradecer de coração a participação de vocês. Eu me realizo muito pessoalmente, né? Encontrando não mães, para a gente não se sentir tão sozinha nesse caminho, encontrar iguais e bater um papo com quem tem esse objetivo de vida também, de se realizar com outras coisas. Então, obrigada aí pela presença. Mês que vem tem o próximo. Carol. Obrigada, viu, Carol? Obrigada por ter confiado e conversado comigo lá. Ai, vocês são maravilhosos. Inclusive, Niri, a minha mãe tinha me perguntado antes, um dia antes, ela falou assim, olha, eu sempre respeitei muito, e você tem certeza mesmo, né? Eu falei, sim, mãe. Inclusive, eu queria te mostrar uma publicação. E ela curtiu essa publicação, Niri, na sua página. Que você fala, não, porque eu não tenho que seguir ninguém, porque eu sou dona da minha vida. Aí eu fiquei, entendeu, mãe dela? Não, filha, a mamãe sempre entendeu, isso mesmo. Então, muito obrigada. Vocês fazem, assim, um trabalho maravilhoso mesmo. Obrigada, de verdade. E vamos juntas. Tá bem? Grande abraço.